Olá, minhas princesas e princesas, tudo bem com vocês? Voltando aqui com o nosso resumão, eu dei uma atrasada aí por conta de que eu estava em uma viagem e também uma semana muito atolada de várias novidades que vão vir aí no futuro para vocês, então fiquem ligados. Mas esse daqui é o nosso resumo, um pouquinho atrasado aí, do GP do Japão, que ocorreu no dia 29 de março. Eu quero começar aqui falando um pouquinho da Mercedes. A Mercedes que tem dominado o campeonato, tem se mostrado um carro muito forte, com uma dupla de pilotos muito boa, Kimi Antonelli e George Russell. Mas assim, o grande calcanhar de Aquiles que eu estou vendo é a questão da largada. Eles largam, assim, é absurdo como eles largam mal. E assim, vocês vão entender o porquê, porque a próxima equipe que eu vou falar vai dar um contraste muito interessante disso, mas de fato, todas as largadas que nós tivemos até aqui, a Mercedes não largou bem. O Russell até que largou um pouco melhor nessa etapa, mas mesmo assim, melhor para o padrão do que eles estão fazendo na Mercedes. E o resto do pelotão é muito ruim. O Antonelli, ele ficou para trás na largada, foi muito prejudicado pela sua largada ruim, e isso fez com que ele perdesse algumas posições, mas ali pela dinâmica, né, e pelo próprio motor, gerenciamento de pneus que a Mercedes tem feito, e principalmente como o carro da Mercedes lida com os pneus, eles começaram a conseguir crescer trecho de metade ali pro final da corrida, né? Lembrando que na primeira metade da corrida, o Russell ele vinha muito bem, porque ele conseguiu se posicionar ali mais à frente, a largada dele não foi ali tão ruim, mas ele conseguiu se manter ali na parte da frente e conseguiu seguir o Oscar Piastri. E aí, na primeira metade ali da corrida, tava dando tudo meio que certo pro Russell, até que tivemos ali um safety car. E durante esse safety car foi a sorte do Kimi Antonelli, porque ele conseguiu parar no momento certo, conseguiu assumir a ponta e ali ele ficou até o final. E principalmente o Antonelli, eu acho que foi muito feliz conseguir estar posicionado na hora certa, né? E aí vem um pouquinho da sorte mesmo, mas principalmente quando caiu no colo dele ali a primeira posição, ele conseguiu se manter à frente e conseguiu administrar a corrida dali pra frente. O Antonelli, ele conseguiu levar a corrida até o fim, puxando a ponta ali e conseguindo não ser ameaçado. E no final das contas ele venceu a corrida, e agora há um equilíbrio ali na Mercedes entre Antonelli e Russell, e vai ser bem interessante ver como que essa disputa vai decorrer ao longo do ano, principalmente em como esses dois vão lidar com essa disputa de campeonato. Eu acho que vai ser um páreo bem interessante da gente ver. E aí eu quero saber de vocês, será que o Russell consegue virar esse jogo? Será que o Antonelli consegue manter essa ponta aí até o final? Tem muitas corridas ainda pela frente, mas eu deixo essa bronca aí com vocês. McLaren é outra equipe que tem motor Mercedes, e é uma justa comparação da gente fazer de largada com as próprias Mercedes, as próprias flechas de prata, né? Porque mesmo com o mesmo motor, Oscar Piastri e Lando Norris conseguiram fazer uma baita de uma largada, eles que largaram logo atrás ali, se não me engano, na terceira e na quinta posição, os dois pilotos da McLaren, eles conseguiram largar. Piastri assumiu a ponta logo na largada da corrida, por algumas voltas, por boas voltas ele dominou isso, até ser ameaçado novamente pelo Russell. Eles começaram a fazer disputa, porque o carro da McLaren, ao longo conforme a corrida vai se desenvolvendo, ele ainda não tá lidando tão bem com o gerenciamento de pneus, com questão de temperatura, tanto quanto o carro da Mercedes. Então a gente consegue ver aqui que a McLaren, com o mesmo motor Mercedes, consegue fazer uma largada muito melhor do que a própria Mercedes, mas, digamos assim, no longo prazo, né, quando a gente coloca estica a corda ali e começa a ver várias voltas em sequência, a gente consegue ver que a McLaren, ela tem um comportamento talvez um pouco mais parecido ali com a Ferrari. Eles começam muito bem e depois eles começam a ter uma descendente, né? Os pneus começam a se desgastar mais, e aí eles começam a perder um pouco de rendimento. No caso da Mercedes é o contrário. A Mercedes começa com uma largada mais ruim e ela vai crescendo ao longo ali da corrida até se estabilizar antes de ter a sua queda de performance. No
ritmo de corrida, dá para perceber que a Mercedes é mais constante do que a McLaren. Mas a McLaren me chamou a atenção nessa etapa porque ela largou muito bem, fez uma corrida muito, mas muito consistente, tanto com o Oscar, que deu a resposta que a gente queria, tanto com o Norris, né? Os dois pilotos brilharam nessa corrida, eu acho que eles fizeram uma prova muito, mas muito boa, muito consistente mesmo essa etapa da McLaren. O Norris, ali no final da corrida, estava disputando com o próprio Hamilton, né? E chegou a disputar algumas posições para o George Russell, né? E depois o Russell acabou abrindo dele. O Norris, no final da corrida, acabou ficando mais ali para disputa com o Hamilton. Não foi fácil ultrapassar o Hamilton, mas o Norris conseguiu, terminou a corrida em quinto lugar. Já o Oscar Piastri, como eu falei, deu a resposta que a gente queria. Parece que o começo turbulento do campeonato para ele não afetou tanto a cabeça dele. Ele fez uma prova, mas muito maiúscula, largou, liderou a corrida, largou muito forte, liderou a corrida, né? Disputou posições, segurou posição por quanto ele pôde a liderança, acabou perdendo a liderança ali pro Antonelli na parada de boxes e no safety car, mas ele conseguiu o segundo lugar, já chegou na terceira corrida do ano e já meteu um pódio ali pra McLaren, mostrando que a McLaren tem um projeto de carro, mas muito interessante. Então vai ser bacana ver, tá bem onde eu esperava mesmo a McLaren disputando com o Mercedes e fazendo frente às Ferraris. E essas três equipes aqui vão ser as equipes que a gente tem que observar para a disputa de campeonato, né? Eu estava até comparando nas primeiras corridas, falando das quatro grandes, que incluía a Red Bull aqui no meio, dá para ver claramente aqui que tem um degrau maior da Red Bull para a McLaren do que da McLaren para Mercedes e Ferrari. Vai ser muito interessante mesmo ver como que vai se desenvolver a McLaren nas próximas corridas aí. Gostei muito do desempenho deles, foi muito, mas muito boa essa terceira etapa. Parece que eles conseguiram espantar aqueles fantasmas que eles estavam tendo nas primeiras corridas. Já a Ferrari, ela teve novamente uma prova muito consistente, ela se mantém de fato com uma segunda ou terceira força aqui do grid, mais como uma segunda força mesmo, né? A prova do Leclerc e do próprio Lewis Hamilton foi muito interessante porque eles novamente tiveram um início bem forte. O Leclerc, inclusive, dessa vez a largada dele foi bem melhor, mas ambos os pilotos eles demonstraram um bom ritmo durante toda a corrida. A Ferrari dessa vez novamente acertou a estratégia, né? Tivemos ali o advento do safety car, a Ferrari acertou na estratégia novamente, assim como fez no GP da China e diferente do que fez no GP da Austrália. E isso fez com que a Ferrari conseguisse bons pontos nessa etapa. Leclerc conseguiu um pódio, um terceiro lugar, e o Hamilton um sexto lugar nessa etapa. Dessa vez, a Ferrari ela teve que se preocupar com dois motores Mercedes a mais, diferente de outras etapas que eles só se preocupavam efetivamente com as duas Mercedes de Antonelli e de Russell. Dessa vez eles tiveram que se preocupar com Oscar Piastri e Lando Norris, que deram, de certa forma, um trabalho para eles ali. O Piastri empreendeu um baita de um ritmo no início da prova e manteve esse bom desempenho, né, durante toda a corrida, e fez com que conseguisse abrir uma distância até que segura pro Leclerc, que terminou em terceiro. O Leclerc, que inclusive teve uma prova melhor do que a do Hamilton nesse final de semana no Japão, foi muito mais consistente, muito mais forte o ritmo dele, e disputou com o Russell, muito mesmo com o Russell, mas acabou prevalecendo por conta da estratégia que ele estava usando no gerenciamento de energia do seu carro. Isso fazia com que ele perdesse um pouco, às vezes perdia até posição ali na curva da discórdia, curva essa que o Senna e o Prost bateram, né? Ele perdia um pouco ali, perdia a posição, mas retomava na reta. E no final, inclusive, ele fez uma ultrapassagem por fora na curva 1, em cima do Russell, que foi, assim, uma baita de um passão. E esse fato dele ultrapassar por fora e cruzar na frente do Russell fez até que o Russell perdesse um pouco ali a pressão aerodinâmica na frente do carro e espalhasse um pouco, ele saísse um pouco de frente. Isso deu um gap ali de vantagem pro Leclerc durante as duas voltas finais, fez com que ele conseguisse abrir uma vantagem e de fato terminasse no pódio, né? Conseguisse sanar essa ameaça do Russell. O Lewis, por sua vez, também fez uma boa prova, durante boa parte da corrida ficou brigando ali até para perto de entrar no pódio, nas três primeiras posições, né? Mas ali ele acabou sendo superado pelo Russell e pelo Norris. Inclusive o Hamilton e o Norris
eles duelaram bastante no final da corrida e o Norris acabou prevalecendo nessa vez. A Ferrari, ela tem um baita de um bom ritmo. O começo de prova da Ferrari sempre é muito forte, né? Mas eu acho que o que a equipe vai ter que trabalhar é, de fato, esse trecho quando o pneu começa a perder um pouco de performance, começa a decair a performance do pneu, é quando a Ferrari começa a sofrer um pouco mais, e a gente observou um pouco isso também na McLaren. E é uma coisa que eles vão ter que trabalhar, mas a Ferrari, eles têm um carro muito bem construído, uma base que está se mostrando cada vez mais sólida. E é um carro e é uma equipe que vai dar muito trabalho para a Mercedes e principalmente para a McLaren, né? A McLaren corre um sério risco de ficar como terceira força esse ano se ela não conseguir reagir ao que a Ferrari está aprontando. Foram pontos muito importantes aqui, Leclerc em terceiro e Lewis Hamilton em sexto colocado na etapa do Japão. Na sequência aqui temos a Alpine, que conseguiu colocar um dos seus carros na zona de pontos e muito bem colocado, por sinal. Pierre Gasly conseguiu ali o 7º lugar, ficando à frente de Max Verstappen com a sua Red Bull e atrás de Lewis Hamilton com a Ferrari. Lembrando que a Alpine, ela não utiliza mais motores Renault, ela utiliza motores Mercedes a partir desse ano. O Gasly, eu vejo que ele tá conseguindo se adaptar e tá conseguindo explorar bem esse carro da Alpine, que é um carro de meio de pelotão, mas assim, é um carro que eu vejo que tem assim muito ainda para evoluir, mas andou bem sobre o comando do Pierre Gasly. E é interessante ver isso porque nós temos o Gasly e temos o Colapinto no carro da Alpine, né? São dois extremos. Pierre tá colocando de fato meio que uma luneta em cima do argentino, visto que até aqui eu vejo boas etapas e boas performances do Gasly, ele tem se entendido bem com esse carro. Eu vejo que o Colapinto tá deixando muito a desejar nesse início de temporada. Eu já falei para vocês que não é um piloto que eu não espero muito, mas ele terminou em 16º nessa corrida e o Pierre em 7º. E esse abismo de diferença de um para outro, eu vejo que é uma problemática pro argentino, porque eles estão sob o comando de Flávio Briatore, e Flávio Briatore é conhecido ali por fritar alguns pilotos, né? Não tanto quanto que a gente vê ali na Red Bull. Eu diria que o Franco, ele tem que colocar suas barbas de molho, porque se ele continuar com esse nível de desempenho até o meio do ano, a gente pode ter uma surpresa na Alpine, porque certamente o Flávio Briatore não vai tolerar esse nível de diferença de performance entre o Colapinto e o Pierre. E o Pierre está se consolidando mesmo como um piloto líder da equipe, e o Franco tem que reagir nessas próximas corridas. Vamos ver o que ele vai fazer a partir de Miami, porque esse nível de performance dele está muito, muito abaixo do esperado, assim. Ele tá ficando em posições que não condiz com o que o Pierre consegue extrair desse carro. A gente tá vendo talvez um cenário parecido com o que a gente via numa Red Bull, onde você tinha um carro que ia muito bem com o piloto e não com outros pilotos. Pode ser, mas com uma grande diferença aqui, né? Talvez o problema não seja o carro, talvez o problema seja que o Franco não esteja se adaptando ao estilo de pilotagem que esse carro exige, ao gerenciamento de energia que esse carro precisa ter. Inclusive, gerenciamento de energia é uma das coisas que causou problema nesse final de semana, inclusive com o Franco Colapinto. Ele foi envolvido numa disputa aqui com o Oliver Bearman, e no momento que o Franco estava com o carro recuperando energia, o Bearman chegou muito mais rápido e sofreu um acidente ao tentar desviar da Alpine. Aproveitando já esse gancho, falar um pouquinho da Haas, que viveu o céu e o inferno no mesmo final de semana. O céu com o Esteban Ocon, que conseguiu de fato reagir um pouco e marcar pontos importantes aqui, na verdade marcar um ponto importante aqui para Haas nesse final de semana. Chegou aí no 10º lugar, enquanto o Bearman, que vinha mostrando uma baita de uma performance, final de semana ficou um pouco apagado e parece que não era de fato o final de semana dele. Ficou apagado, e o momento que de fato ele
apareceu com evidência foi o momento ali do acidente, assim, horrendo. Berman, ele vinha numa disputa com o Franco Colapinto, o carro dele vinha com mais velocidade, vinha despejando energia ali da bateria, enquanto a Alpine do Franco Colapinto estava no modo de recuperação de energia, com bem menos potência e menos velocidade, e ali no instinto do próprio Berman de desviar do carro do Colapinto, como a pista de Suzuka ela é estreita, ele pegou ali a sujeira da parte suja da pista, foi pra grama, e isso fez com que o carro dele rodasse, atravessasse mais à frente a pista e batesse de lateral na barreira de pneus, assim, quase que inclusive acertando o próprio Franco na curva seguinte. Passou relativamente perto, não foi tão perto assim, mas foi um lance bem perigoso, e principalmente porque o Oliver Berman saiu mancando do carro, e depois foi constatado que ele teve uma lesão leve ali no joelho por conta da desaceleração e da pancada, que deve ter um joelho batido no outro, mas ele vai estar bem para a próxima corrida sim. Graças a Deus não foi nenhum acidente grave, ele saiu por si só do carro, isso já é muito importante. E isso levantou um sinal de alerta que muitos pilotos do pós-corrida criticaram muito a FIA por conta desse acidente, né? Teve até uma fala que foi muito emblemática do Carlos Sainz, né? E que comentou que é isso que acontece quando se ouve só as equipes e montadores e não se ouve os pilotos, né? E de fato o grande problema que nós estamos vendo aqui, apesar de ser muito legal essa questão de ultrapassagens constantes, né? O grande problema é que os carros eles estão tendo uma diferença de velocidade muito grande. E isso numa pista de corrida é muito perigoso, porque quando você tem essa divergência de velocidade, as reações são diferentes e isso pode de fato causar um acidente grave ao longo do ano. Então vai ser preciso ser revisto isso sim ao longo dessa temporada para reduzir a probabilidade de ter acidentes piores do que esse, porque esse eu tenho certeza que foi um aviso. O Ocon, ele fez uma prova ok, conseguiu ali beliscar o 10º lugar e marcar um ponto importante para a Haas. Vamos ver como que o Esteban Ocon vai se comportar nas próximas etapas e como que vai ser a dinâmica e a pontuação desses dois pilotos ali a partir de Miami. Por enquanto, Berman tá levando a melhor frente ao Ocon. Apesar dessa corrida não ter sido tão boa pro Berman, as duas primeiras foram corridas muito, muito boas do novato. A Red Bull nessa etapa não conseguiu maximizar da melhor forma seus pontos, mas Isack Hadjar e Max Verstappen conseguiram fazer até que uma boa prova, apesar das dificuldades que a Red Bull está tendo com seu carro. O carro não tem o mesmo nível de performance que os outros ponteiros. Obviamente a Red Bull, eu entendo ela como sim a quarta força, mas olhando aqui para a terceira etapa e a gente consegue ter um cenário muito mais completo, né, do que se consegue, do que o campeonato de construtores consegue falar pra gente, o que os carros conseguem dizer pra gente, é aquilo que eu já disse anteriormente. O degrau pra Red Bull alcançar uma McLaren é muito maior do que a diferença, por exemplo, de uma Red Bull para as equipes de meio de pelotão, né? Tanto é que nessa etapa isso ficou muito evidente, que a Red Bull, né, que pontuou, que foi de Max Verstappen, com uma prova inclusive muito consistente do piloto holandês, ele ficou entre uma Alpine e uma Racing Bull, uma equipe irmã, e ficou inclusive à frente de uma Haas. E o Isack Hadjar, ele chegou bem perto ali da zona de pontuação, terminando no 12º lugar. O Hadjar que ficou atrás ali do Hülkenberg da Audi, mas assim, a gente consegue ter essa noção de que o caminho que a Red Bull vai precisar trilhar para se aproximar das 3 primeiras é um caminho meio que longo, né? E eles vão ter que trabalhar muito durante esse ano para diminuir essa diferença a passos largos, mas eles têm 2 bons pilotos. O Isack Hadjar fez ali uma prova cheia de disputas, disputou bastante, assim, era comum a gente ver tanto ele quanto o Verstappen disputando, mas são posições que, principalmente o Max, ele não estava acostumado a disputar esse tipo de posição, acostumado a brigar por poucos pontos, ele costumava brigar por vitórias no ano passado, tem se mostrado realmente muito, muito frustrado com o carro desse ano, né? Ele tem tecido algumas críticas aí ao regulamento, tecido algumas críticas a não estar se adaptando, né, a esse carro, e é natural, né? Um piloto que estava ganhando tudo até então, quando passa para um momento onde ele começa a ficar para trás, né, dos seus principais concorrentes, é natural que ele vá reagir dessa forma, né? E o Hadjar fez uma prova consistente, né? Não teve grande brilho, né, nessa etapa, ficou brigando ali no meio do
do pelotão e ficou embolado nesse meio de pelotão ao ponto de não conseguir marcar nenhum ponto. Mas uma coisa que a gente pode notar aqui desse ano é que de fato a distância entre os dois pilotos da Red Bull em questão de performance ela é muito, mas muito menor. O Hadjar ele consegue andar muito mais próximo do ritmo do Max, tanto em questão de classificação, em questão de corrida, e aí a gente consegue tirar de fato aquela dúvida que nos anos anteriores o problema não eram os pilotos e sim o carro, que era mais do estilo de pilotagem do Max mesmo. Vamos ver como que a Red Bull e os seus pilotos vão reagir ao longo do ano. Estamos na terceira etapa, tem muita corrida ainda pela frente, muita evolução para esses carros atingirem ao longo do ano, e eu tenho certeza que a Red Bull vai crescer porque eles têm pessoas muito talentosas dentro daquele box. A RB teve uma prova meio discreta no Japão, com o Leon Lawson marcando pontos importantes aqui para a equipe com o 9º lugar, e o Lindblad dessa vez ficou para trás, não conseguiu fazer uma boa prova, ficou embolado com as disputas com os carros mais para trás, ele não conseguiu de fato extrair o máximo que ele podia desse carro, acabou e ficou bem mais para trás do que estava acostumado, né? O Lindblad, que nas primeiras etapas veio mostrando serviço e parece que ele não se achou nessa etapa, terminando aí no 14º lugar, mas o Lawson reagiu marcando pontos, e é uma reação que ele precisa mesmo fazer frente ao novato, precisa mostrar que quem manda ali na RB é ele, porque se o novato chegar marcando mais pontos que ele ao final do ano, eu tenho certeza que as chances do Lawson vão acabar se diminuindo muito para ele continuar na Fórmula 1 e na própria equipe. Então ele tem que mostrar serviço esse ano e tem que marcar pontos, maximizar e principalmente terminar à frente do novato. Vai ser uma briga interessante de ver. A RB ela não conseguiu se achar nessa etapa, ficando um pouquinho ali para trás e com uma diferença grande entre seus pilotos. E apesar disso, eles marcaram pontos importantes que podem fazer diferença ali no final do ano. Então foi uma prova muito, mas muito modesta mesmo da RB. Tenho certeza que eles podem reagir melhor aí ao longo do ano. Talvez possa ter sido a pista que eles talvez não se adaptaram tão bem, assim como a sua irmã, a Red Bull. Eu acho que faltou um pouquinho de asas para os dois ali, para eles atingirem melhores resultados nessa terceira etapa. Outra equipe que também não se achou, ficou fora da zona de pontos, perdendo pontos importantes para suas adversárias ali, foi a Audi de Gabriel Bortoleto e Nico Hülkenberg. A Audi, ela ficou ali bem a desejar nessa etapa. Acho que os pilotos não conseguiram extrair de fato o que eles estavam conseguindo extrair. Nós tivemos aí a saída do chefe de equipe, Whitley, que simplesmente deixou a equipe alegando motivos pessoais. A gente não sabe ainda para onde ele vai de fato, mas foi muito estranha essa saída, não tão estranha para o Gabriel e para o Nico, porque parece que poderia estar rolando alguma coisa ali de bastidor, a gente não tem muita clareza sobre isso, mas de fato a equipe da Audi não se achou nessa etapa. O próprio Bortoleto afirmou que a largada dele não foi tão boa como ele gostaria, e aí ele acabou ficando para trás e tentou fazer uma corrida de recuperação, mas acabou ficando ali no 13º lugar, não conseguindo fazer muita coisa. Quem entregou um pouquinho mais foi o Nico Hülkenberg, que acabou chegando no 11º lugar, mas ambos os dois pilotos fora da zona de pontuação. Isso pode fazer diferença no final do ano. Isso pode fazer diferença no final do ano para a Audi, porque ela está disputando com outras equipes ali como a Alpine, como a RB e a própria Haas, e eu acredito que todo ponto para eles é imprescindível deles conseguirem conquistar, justamente por conta da conta que vai chegar no final ali do ano e em quem vai ficar na frente de quem, e a gente sabe que esses pontos valem no final do ano dinheiro para a equipe. A Audi ela tá se desenvolvendo como time, tá desenvolvendo um novo motor, então fatos como esse a gente sabe que pode acontecer, justamente porque eles têm ali um caminho bem grande para percorrer, mas assim, foi uma prova um pouco abaixo do que eles vinham apresentando ali no começo. Resta saber se isso é uma característica ou alguma coisa que eles erraram para essa etapa do Japão, e a partir de Miami a gente pode ver se de fato foi um caso isolado ou não, se foi algo característica do carro que não se adaptou à pista, e aí a gente vai tirar essas dúvidas nas próximas etapas. A Audi tem que observar muito esses pontos para aprender com esses resultados ruins e tentar melhorar para próximas etapas aí no futuro e maximizar seus pontos.
Indo aqui para a zona da degola, né, nós temos ali, no final do pelotão, nós temos 3 equipes que figuram a lanterna dos afogados. 2 nós já sabemos quais são, que eu já venho falando um pouco delas, mas tem uma que realmente tem me preocupado bastante, que é o Williams. A Williams, esse final de semana, sofreu, mas sofreu muito, mas muito mesmo. O carro não tinha ritmo nenhum, tava muito ruim. Talvez o ponto alto desse final de semana tenha sido o comentário de Carlos Sainz sobre a batida do Berman, porque assim, de fato a Williams não entregou nada nesse final de semana. Assim, foi um final de semana para esquecer. A Williams é o carro mais pesado aqui do grid. Sainz ficou na frente do Franco Colapinto e o Albon puxou a lanterna dos que terminaram a corrida, ficando inclusive atrás de Cadillac e Aston Martin. A dupla de pilotos a gente sabe da qualidade do Carlos Sainz, sabe que ele é um piloto muito competente, um piloto muito bom. O Albon tem muita coisa a provar ainda, é um piloto que não conseguiu se consolidar nas equipes que passou, tem talvez se consolidado um pouco mais agora aqui na Williams, mas o grande problema que eu vejo é que a Williams parece que de fato se perdeu mesmo no desenvolvimento do carro. Aquele fato do carro não ter passado no crash test, eles terem que ter feito um trabalho ali de reforço no carro, além de colocar mais peso, parece que fez eles perderem a mão do desenvolvimento e meio que se embolar no meio de campo. E isso vai se refletir ao longo do ano no desempenho da Williams. Vai ser um ano bem desafiador e com muita dificuldade para a Williams, porque o carro que eles têm requer muito trabalho e talvez até repensar muito das coisas, até do chassi do carro, justamente por conta desse problema de estrutura, e talvez isso mais pro ano que vem. Então eu não acredito que esse ano vai ser um ano muito promissor, ou um ano que a Williams vai conseguir dar uma alavancada aí em algum momento do ano. Eu acho que vai ser um ano de muito aprendizado para ele, onde eles vão ter que pegar a marcha novamente de onde que eles estão nesse projeto e para onde eles querem ir. E aí vem sempre aquela pergunta que eu compartilho com vocês: o que está se passando na cabeça de Carlos Sainz nesse momento? Será que no meio do ano ele já não vai procurar alguma coisa, ou já está olhando para o mercado, vendo alguma outra possibilidade para ele nos próximos anos? Porque esse projeto da Williams, do jeito que tá, não se resolve em um ano. Eles vão ter que resolver esse problema agora para construir um carro talvez ali melhor para o ano que vem, para talvez 3 anos, 4 anos acertar a mão do carro e ter um carro minimamente competitivo, né? Então eu acho que a Williams estava numa trajetória ascendente, de repente ela tropeçou em algum momento e vai ter que remar tudo de novo. É uma pena, porque eu gosto muito da Williams, é uma equipe que tem uma tradição enorme aí de automobilismo, e ver eles patinarem na lama assim é complicado. É complicado mesmo. Vamos ver se o James Vowles vai conseguir tirar algum coelho dessa cartola aí. A Cadillac, por sua vez, segue ali no final do pelotão, junto agora com Williams e Aston Martin, mas a Cadillac fez uma prova honesta para o carro que eles têm, assim, não tem grande coisa do que falar deles, até mesmo porque o Bottas e o Pérez têm um grande desafio ali na mão. Eu acredito que o grande objetivo deles seja esse ano se consolidar, mesmo como time, né, e se possível terminar à frente de equipes, por exemplo, mesmo como a própria Aston Martin, né? E agora podendo rivalizar um pouco em algumas provas com a própria Williams. Eles tiveram aqui uma prova assim, que eles vêm melhorando bem pouquinho mesmo, prova após prova, conseguiram terminar com os 2 carros. Novamente eu ressalto que isso é muito importante. Pérez terminou ali em 17º, à frente de Fernando Alonso, e o Valtteri Bottas terminou em 19º lugar, à frente de Alex Albon. São posições ali de fim de grid, mas eles estão à frente de 2 carros que são equipes que já têm uma tradição, que já têm uma história de Fórmula 1. Eu acredito que o ano inteiro deles vai ser isso, mas principalmente deles conseguirem terminar a prova, mantendo os 2 carros na pista e fazendo uma prova consistente com a realidade deles. Eu acho que isso é o mais importante para a realidade que tem a
Cadillac. Não dá para esperar milagre, não dá para esperar grande coisa de Valtteri Bottas e de Sérgio Pérez esse ano, porque é muita construção do que eles têm que fazer nessa equipe. E assim, é uma equipe que vai colecionar maus resultados esse ano, mas assim, de não quebrar, de não bater, de terminar com o carro fazendo o programa deles ao longo do ano ali para completar o estágio de desenvolvimento desse carro, é de se considerar uma vitória para eles. Então, 17º lugar para Sérgio Pérez e 19º para Valtteri Bottas. Eu acho que está ok pelo carro que eles têm. A Aston Martin, por sua vez, continua no seu calvário, continua no seu drama, e olha que drama que eles estão passando. Nessa etapa do Japão, casa da Honda, deu para ver que eles conseguiram pelo menos terminar com um dos carros, muito possivelmente eles deram uma mexida ali no mapa do carro para economizar um pouco do desempenho desse motor. Foi um carro que já está bem abaixo do esperado para eles, mas assim, andou bem mais abaixo do mínimo esperado que eles poderiam fazer com a realidade que eles têm. Ainda mais que o Lance Stroll abandonou. O Fernando Alonso não foi o último, né? Foi o antepenúltimo, terminando ali na 18ª posição, só à frente de Valtteri Bottas e Alexander Albon, que podemos até colocar que foi um feito aqui, mas assim, o Alonso é o Alonso, né? Um baita de um piloto que, assim, eu acho que a única coisa que falta pro Alonso é o feeling, talvez um sentido aranha ali, para que ele consiga tomar boas decisões na escolha de equipe, porque olha, nos últimos anos pra cá o Alonso tem um dedo podre pra escolher equipe, ele sempre tem o dedo podre pra escolher aquela equipe que vai ter algum problema na temporada. É incrível a capacidade que o Alonso tem, o sentido aranha dele tá falhando bastante nesse ponto, mas o principal aqui que eu acho que da Aston Martin foi conseguir terminar a prova com um dos carros e não envergonhar tanto a Honda numa corrida em casa. Eu acho que esse ano da Aston Martin vai ser tão ruim quanto o ano da Williams. A única coisa que me impressiona é o Alonso não ter soltado nenhuma pérola ainda. É isso que me impressiona. Talvez, pelo fato dele estar bem mais velho, tudo mais maduro, ele está um pouco mais contido. Podemos pensar dessa forma, mas não sei até quando ele vai conseguir se conter e soltar alguma pérola. Então, é isso. A Aston Martin, assim, foi fraco mesmo o desempenho dela aí no Japão. Só não foi pior porque outras equipes foram piores do que eles, mas é um resultado aí que vai ser um ano muito, muito complicado para essas equipes de fim de pelotão, e principalmente para Aston Martin, com o caminhão de dinheiro que Lawrence Stroll colocou nessa equipe, vai ser difícil justificar isso para o corpo de acionistas, mantendo a estrutura tão cara como eles têm. Resta saber se para o próximo ano aí, vai que entra um Jonathan Whitley na equipe, vamos saber logo mais, né? Negaram com veemência esse rumor, mas na Fórmula 1 a gente só acredita quando os fatos realmente se confirmarem, né? Que ele for confirmado por uma equipe, ou ele se aposentar, ou ele sair da Fórmula 1, é a única forma da gente de fato confirmar para que lado vai Jonathan Whitley e que rumo vai tomar a Aston Martin. Porque olha, essa ladeira eles estão descendo de cara pro asfalto. Para finalizar, eu vejo muito positivo esse GP do Japão. Eu acho que foi uma prova muito dinâmica, com muitas ultrapassagens. Foi muito legal mesmo de ver o dinamismo que isso deu para a corrida, porque realmente tinha um potencial, né, visto os outros anos, de ser uma corrida ali com poucas ultrapassagens, ser mais difícil ultrapassar. Mas esse regulamento novo deu esse brilho para essa corrida, fez com que ela fosse bastante agitada. Teve esse acidente que foi grave, que vai com certeza gerar modificações aí ao longo do ano, tanto da parte do regulamento técnico, como talvez alguma questão aí de segurança que seja adicionada, principalmente de reduzir essa diferença de velocidade dos carros, né? Um carro que está recuperando energia para outro que está em modo de ultrapassagem. Isso é uma coisa muito difícil de você equilibrar, é uma coisa inversamente proporcional da outra. Se você tem um carro que está em recuperação de energia, recarregando a bateria, ele vai estar consequentemente mais lento, né? E o carro que está em modo de ultrapassagem, ele tem uma facilidade maior para poder ultrapassar, ele tem mais potência à disposição. Você encurta muito esse cobertor, pode cair no mesmo problema que tinha antes, né? De você não conseguir fazer com que os carros ultrapassem justamente porque eles estão muito próximos em performance. Então é um cobertor curto que a FIA vai ter que entender, junto das equipes e pilotos e fabricantes, a melhor forma de fazer isso sem estragar a experiência de você ter uma corrida bem dinâmica. Vamos ver como que vão ser as próximas corridas aí. A corrida terminou com a segunda
seguinte classificação: Antonelli em primeiro, Piastri em segundo, Leclerc completando o pódio em terceiro. A partir daí tivemos os pilotos que pontuaram também, mas não foram para o pódio. Nós temos em quarto lugar Russell, depois temos Norris e Lewis Hamilton em sexto, em sétimo Pierre Gasly, em oitavo Max Verstappen, em nono Liam Lawson e por último Esteban Ocon marcando um ponto. Pilotos que não pontuaram foi Nico Hülkenberg, Hadjar em 12º, 13º Gabriel Bortoleto, 14º Limbal, 15º Sainz, 16º Franco Colapinto, 17º Pérez, 18º Fernando Alonso, 19º Valtteri Bottas e em 20º lugar Alexander Albon. Não completaram a prova Lance Stroll e Oliver Barron. E assim, nós temos aí uma classificação bem interessante no campeonato, né? Porque o Antonelli acaba de assumir aí a liderança do campeonato, se tornando o piloto mais jovem a liderar o campeonato de Fórmula 1 com 72 pontos. Logo atrás dele, nós temos o George Russell com 63, depois Leclerc com 49, Lewis Hamilton com 41, Norris com 25, Piastri com 21, Berman com 17, Gasly com 15, Verstappen com 12, Lawson com 10, Lindblad com 4, Hadjar também com 4, Bortoleto, Sainz com 2 e Ocon e Colapinto com 1 ponto. A partir daí, mais nenhum piloto tem pontuação. E na parte dos fabricantes, a Mercedes segue na frente com 135 pontos, Ferrari com 90, McLaren com 46, Haas com 18, Alpine com 16, Red Bull com 16 também. Com 14 pontos nós temos a Racing Bulls, Audi com 2, juntamente com a Williams com 2 pontos, Cadillac e Aston Martin zeradas. E assim termina como que fica a classificação de pilotos e construtores aí após a terceira corrida da Fórmula 1. E me diz aqui nos comentários o que você espera do Grande Prêmio de Miami. Vamos ter um hiato aí de um mês praticamente até o GP lá nos Estados Unidos, pois Bahrein e Arábia Saudita foram cancelados por conta do conflito. E aí me diz nos comentários o que você espera desse GP de Miami. Quem que você acha que vai levar e vai ficar no pódio nessa corrida? Põe aí nos comentários. Não esquece de se inscrever aqui no canal e principalmente deixa aí seu like, compartilha com seus amigos para espalhar um pouco mais sobre essas análises de Fórmula 1 e não perder nada também do que eu faço nas pistas, porque vem novidade por aí, logo mais eu conto para vocês. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau, gente. Valeu!